Olá, bem-vindas a mais um cafezinho espiritual e eu espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha. Vamos para a nossa meditação de hoje? A gente está estudando essa revistinha Mulher Cristã, Prazer na Lei do Senhor, que foi feita no ano 2000. Essa revistinha muitas vezes é um compilado das palestras de congressos, trabalhos que as irmãs fazem pra gente com muito carinho e hoje a gente vai falar. Mas antes você já sabe, gosta do conteúdo? Curte, comenta para mim saber se está gostando e compartilha para aquela irmã, amiga, aquela pessoa da família que você acha que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? Gosto de ser mãe, porque tenho prazer na lei do Senhor. Como eu sempre falo para vocês, a gente tem um manual de instrução para a vida nas mãos, que é as Sagradas Escrituras. O Novo Testamento é um manual de conduta. Jesus deixou como Ele quer que a gente se comporte, qual é a vontade de Deus para a gente obedecer, né? E ter filhos, o Senhor já diz, é bênção. Pega seu cafezinho. Filhos são bênçãos do Senhor. E esse é um artigo de Jaqueline Bosch, maravilhosa. Li um livreto há muitos anos atrás, cujo título era Crianças, Irritação ou Prazer? Não me lembro bem do desenvolvimento do tema, mas o ponto principal era este. O fato de filhos produzirem prazer ou irritação vai depender da mãe. Como assim, né? Sim, vai depender da mãe ao criá-los, de acordo com os princípios bíblicos. Essa é uma escolha que cada mãe tem prazer de fazer. Ela pode saber de antemão quais serão os resultados. Eu sempre falo, inclua Deus na sua vida e se surpreenda. Os mandamentos do Senhor para os filhos é que obedeçam aos seus pais. Como crianças não nascem naturalmente obedientes, a única maneira de cumprirem essa ordem que vem de Deus é através do ensino dos pais, né? Os pais são responsáveis por passar os ensinamentos das Sagradas Escrituras, né? Obediência, por minha definição, é fazer aquilo que a mãe manda depois de falar uma vez, num tom de voz normal. Isso elimina a necessidade de falar repetidas vezes e criar gritaria. Duas ações que produzem irritação tanto na mãe quanto nos filhos é a gritaria. Observe que muitas mães jovens vivem num estado de desgaste emocional porque os filhos não são obedientes. Quando elas resolvem pôr em prática a lei de Deus, poderão dizer sinceramente: eu gosto de ser mãe. A Escritura ensina que uma discípula de Jesus será salva através de uma missão de mãe, de ser mãe, de se viver em fé, amor e santificação. Isso significa que a mulher não precisa procurar a sua valorização fora do lar. O seu papel de mãe cristã é valioso para Deus. Ela não precisa justificar a sua dedicação exclusiva ao marido e aos filhos, pois todas as habilidades dela serão bem aplicadas na edificação da sua família. Ai, que lindo isso! Isso é o mais importante que se pode ter. A mulher que acredita na lei de Deus pode afirmar com coragem: eu gosto de ser mãe. Eu, gente, amo ser mãe. Amo. Quando não era cristã, quando não estava no caminho do Senhor, eu dedicava mais tempo trabalhando e era uma mãe, como a maioria de hoje em dia, né, que trabalha fora, tinha acesso aos filhos mais à noite. Depois eu estava no emprego que eu trabalhava fim de semana também, abri uma empresa. Então, assim, uma fase da vida eu perdi deles e eu sinto até hoje uma tristeza por isso, porque eu não vi muita coisa acontecendo, né? Mas graças a Deus, o Senhor vai tratando a gente, vai limpando a gente, vai moldando a gente vai vendo que realmente tem valor nessa vida. E hoje meus filhos servem a Deus, são cristãos, um mais lindo que o outro. Oh, meu Deus, eu amo ser mãe, gente. Eu vou falar que eu fico meia hora, uma hora falando só deles, porque eles são presentes do Senhor na minha vida. A Escritura ensina que uma discípula de Jesus será salva através da missão de mãe, se viver com fé. As últimas palavras de Jesus para os seus seguidores foram uma ordem de fazer mais discípulos. Essas palavras ainda servem para nós hoje em dia.
A mãe cristã tem um campo missionário sem par dentro da sua casa. Ninguém terá mais oportunidade de tanta influência como ela para despertar a fé em seus filhos. Então, você é um livro aberto sendo lido. E sim, você tem influência na vida dos seus filhos. Então, se você fica reclamando para ir trabalhar para o Senhor, para ir fazer um serviço na igreja, para servir seus irmãos, o que seus filhos estão aprendendo? Se você fica xingando, se você fica gritando, se tudo para você é fardo, peso nessa vida, o que seus filhos estão vendo? Se tudo que você faz, primeiro tem que ser sacrifício, dor, tristeza, empurrar com a barriga, o que seus filhos estão vendo? Ora, claro que de toda situação se extrai algo bom, se você olhar com os bons olhos. Pode sim, apesar de tudo, ela está no esforço. Mas não dá para ser mais excelente que isso? Dá, não dá? A gente pode sim, em vez de ficar ocupando coisas secular, a nossa mente, a nossa vida, a gente pode se empenhar no Senhor. A gente pode mostrar para a mulher sábia, edifica casa, edifica como esposa, edifica como mãe. Então, você pode edificar seus parentes. Então, o que você está mostrando, né? Mostra Cristo. Esse é o nosso principal papel na vida das pessoas que nós amamos, que o Senhor nos deu, nos presenteou para cuidarmos para Ele. Mostrar Cristo, né? No convívio diário, ela pode mostrar, por exemplo, como é bom servir a Jesus. Ela tem tempo de ensinar a palavra de Deus, ela ora com os filhos. Quando eles crescerem e tomarem as suas próprias decisões e se tornarem discípulos de Cristo, a mãe terá sua recompensa, eis ali seu galardão. Assim a mulher que obedece a Deus dirá, eu gosto de ser mãe, amo. Quando os meus filhos nasceram, eu não sabia muito sobre ser mãe, nem eu, gente, tinha 16 anos quando fui mãe. 17, acabado de fazer 17, uma semana. Um pouquinho mais. Quando meus filhos nasceram, eu não sabia sobre ser mãe. Sendo discípula de Jesus, procurei aprender como agir com o meu novo papel. Não com meus conselheiros mundanos, mas com os conselheiros divinos, a nossa irmandade. Durante toda a infância, adolescência e juventude, os meus filhos, minhas orientações seguras sempre foi a palavra de Deus. Para os meus filhos, a minha orientação segura sempre foi a palavra de Deus. Hoje, meus filhos adultos, casados, têm sua própria vida e eu tenho um relacionamento com eles. É tão bom quando os nossos filhos nos querem na vida deles, né? Eles fazem questão de ter a nossa companhia. Você some por um dia aí do celular, eles ligam, quer saber se você tá bem, eles gostam de vir na sua casa, eles pedem para você ir até eles. Isso, me emociona. Obrigado, Deus. Hoje, meus filhos adultos casados têm sua própria vida e eu tenho um relacionamento com eles. Não somente de uma mãe para com os filhos, mas também de amigos, de irmãos em Cristo. Esta bênção é resultado da prática da sabedoria de Deus em nossa família, porque eu tenho prazer na lei de Deus e posso confirmar, eu gosto de ser mãe, eu amo ser mãe. E claro que as pessoas falam, nossa, mas você fala muito dos seus filhos, da sua família, porque é bênção, família é bênção, e eu sei que eu não mereço, mas Deus é maravilhoso na minha vida, e Ele tem o poder de transformar todas as coisas para bem daqueles que amam e confiam no Senhor, e é isso que o Senhor fez na minha vida e faz. Eu sou eternamente grata a Deus por ter me dado o privilégio de ser mãe, por aprender a valorizar isso como se deve, por ver que não existe nada mais importante para empenhar o tempo que a família é o tesouro do Senhor, que o nosso primeiro ministério, sim, é nossa casa, é nosso lar, são essas pessoinhas lindas que nós amamos, e depois se estende, né? E que sim, devemos mostrar Cristo nas nossas atitudes, palavras, convivência. Tem que aprender a se comportar, aprender a se segurar por amor ao próximo, aprender qual é a sua função, seu papel dentro da família e exercer e procurar sabedoria, porque isso é o que nós vamos deixar, né? Como as pessoas vão lembrar de nós, como você vai ser lembrada por sua família, como você vai ser lembrada por seus irmãos na fé. E esse esforço também não é só para ser bonitinho aqui não, para ter bom resultado aqui não, porque isso vai ser um motivo de alegria lá no céu quando você chegar lá e falar, consegui, perseverei, tô aqui com meu pai,
com o meu maravilhoso Salvador Jesus e depois ainda ver toda a sua família lá. Vai ser maravilhoso. Ora comigo. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse cafezinho, por essa mensagem linda. Nos ajuda, Senhor, a sermos mães segundo o seu coração e a sua sabedoria infinita, que possamos ser bênção na vida dos nossos filhos, ser luz, ser Cristo na vida deles, na vida familiar. Nos ajuda, Senhor, a termos ânimo, vontade para sermos melhores sempre, para melhorar cada dia mais, para parecer realmente com Cristo e para fazer a diferença, Senhor, na vida desses lindos que nós amamos. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de ser mãe. E também, Senhor, que essa mensagem alcance as avós, as bisavós, as tias e todas as mulheres, ó Pai, que têm influência na vida dos nossos filhos, nossas irmãs na fé, a tia da IBD, as professoras, os professores, para que, Senhor, eles tenham uma fé sólida em Ti, sejam bem instruídos, Senhor, e passem isso adiante, sejam também Cristos na vida das pessoas. Em nome santo de Jesus, nós oramos a Ti agradecidas. Amém. Um beijo, gente. Até o próximo cafezinho. Tchau, tchau.